Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. Na Semana da Mulher, as mulheres querem, acima de tudo, ser ouvidas. Muitos avanços, mas a verdade é que não é fácil para ninguém. Muitas das conquistas femininas, como entrar no mercado de trabalho, se somaram a tarefas centenárias e tradicionalmente femininas, como cuidar dos filhos. A internet trouxe um elemento a mais nessa jornada de Mulher Maravilha. Hoje, o Papo de Futuro traz uma convidada especial para discutir o burnout das mulheres no que elas têm de mais importante, a maternidade. E é, na verdade, um pedido de socorro, ao mesmo tempo de um reconhecimento de que, muitas vezes, as mulheres só precisam descansar. Quem vai falar conosco sobre isso e trazer essa convidada especial é a consultora legislativa Beth Veloso. Oi, Beth, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela Semana das Mulheres. Bom dia, Márcio. Bom dia também, ouvintes e espectadores. E parabéns para nós, parabéns para as mulheres. Por muitos anos, Márcio, eu acreditei que o 8 de março, o Dia da Mulher, ele seria uma espécie de preconceito às avessas, sabe, Márcio? Portanto, seria como discriminar os homens. E aí eu fui pensando que, na verdade, todo homem tem uma relação muito íntima com um feminino na sua vida, claro. Certo? Então, pensar nas mulheres e destacando uma Semana das Mulheres, como a gente faz tão bem aqui na Câmara, seria uma forma também de cuidar delas e deles. Então, eu acredito que o programa de hoje, que foi sugerido pelo nosso querido Marquinhos, é muito, muito especial, porque traz justamente esse espaço de reflexão, de voz, de fala, como você colocou. E, portanto, a gente tem a honra de interagir com uma pesquisadora que discute essa questão mais importante da sociedade atual, que é justamente o cansaço. Eu conversei, então, com a Vera Iaconelli. Eu conheci a Vera através do programa da Natuza Neri, o programa O Assunto, um podcast muito interessante. E me identifiquei completamente com aquelas histórias colocadas ali. A história da mãe esgotada, a história daquela mulher que chega em casa, como depoimentos, e chora de noite na sua solidão, sem energia para filho, sem energia para marido, para casa, para a cotidianeidade, para os cuidados com a própria saúde, com a sua vida social. E alguém aí que tem filhos pequenos, tem realmente uma família para cuidar, tem todos esses atributos e afazeres, consegue se imaginar num cenário um pouquinho diferente? A Vera colocou tudo isso, Márcio, num livro que se chama Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. E nesse livro riquíssimo, ela conta uma experiência de anos de consultório com mulheres que iam pedir socorro, ajuda. E esse papel de cuidadora que é atribuído hoje essencialmente à figura feminina, ela cria uma exigência que, além de ser, Márcio, bem-sucedida e produtiva fora de casa, a gente tem que dar conta de todas essas questões que estão dentro da família, gerando exatamente o que você falou, burnout. O que seria essa palavra, né, Márcio? E quem vai explicar para a gente é justamente a Vera Iaconelli. Vamos ouvi-la. Então, as mulheres estão adoecendo muito mais, porque elas estão acumulando mais funções, e mesmo quando elas conseguem dividir as funções com os homens, elas continuam se sentindo mais responsáveis por tudo que acontece com os filhos do que os pais, os mesmos filhos, né? Então, as mulheres estão sobrecarregadas, inclusive porque a gente, com a entrada dessa experiência social, virtual, a gente é muito mais bombardeada pela questão da imagem, né? Então, além de cuidar dos filhos, trabalhar, tem que ter uma aparência, né, sempre jovem, tem que estar sempre fazendo coisas divertidas, porque a internet ela marca esse lugar de uma experiência de que as pessoas estão sempre felizes, se divertindo, fazendo coisas bacanas, o que não é verdade, obviamente, a internet ela é toda editada, né? A gente só coloca ali os melhores momentos, isso também afeta as expectativas, e a internet também traz muitos discursos do que é ser uma boa mãe, o que você deveria fazer, o que você deveria oferecer para o seu filho, então tem uma ideia de performance aí da maternidade que sobrecarrega demais as mulheres. Então,
A partir do adoecimento da clínica e também dos discursos que a gente escuta hoje em dia, bem disponíveis nas redes sociais, a gente vai vendo que tem uma mentalidade que oprime mais as mulheres como mães. Mas então, Beth, a partir dessa fala da Vera Iaconelli, o 8 de março, o Dia da Mulher, não pode ser comemorado, então, como um ambiente de conquista das mulheres, um marco que lembra toda essa luta e depois todas essas vitórias? Porque a gente vê, por exemplo, tantas influenciadoras, tantas mulheres que estão à frente de grandes companhias, de grandes corporações, muitas empreendedoras, mulheres com sucesso em diversas áreas, inclusive aqui, né, na política, e que, somado a tudo isso, ainda assim, são boas mães. É tudo mentira? É isso, Beth? Quem é o opressor da mulher? Onde é que está a raiz desse problema que provoca, por exemplo, o burnout? Então, Márcio, esse esgotamento mental, físico, emocional, psicológico, que a gente chama de burnout, ele, claro, tem raízes bastante culturais, estruturais, de uma sociedade que sobrecarrega a mulher naturalmente. Eu diria que essa mulher hoje, além de tudo, ela é vítima de um discurso, de um modelo e também dessa incapacidade da própria mulher, porque todas nós somos responsáveis em alguma medida pela nossa vida, de colocar limites dentro desse paternalismo que a gente vive, né? Que ignora as necessidades mais básicas, tanto das mulheres quanto dos próprios homens, como a gente vai ver aqui no programa. E eu estou falando, Márcio, então, em outras palavras, de ideologia. Eu estou falando de uma sociedade capitalista que privilegia o trabalho e não a família, não a tarefa humana, mas sim uma tarefa, uma mentalidade que geralmente diz que, olha, a mulher tem que dar conta de tudo, a gente não se permite errar. E isso é muito delicado. Por quê? Porque tem uma chave aí que quase ninguém, Márcio, pensa e fala. Quando a mulher adoece, e ela realmente adoece severamente, eu já passei por isso, todo mundo passa, quem vai cuidar desses filhos, da família, da casa, da comida e da rotina? E aí a Vera Iaconelli diz que um dos efeitos justamente desse excesso de funções é a depressão e a ansiedade, que a gente já conhece tão bem. É preciso dizer que não acomete só as mulheres, mas a gente está aqui celebrando a Semana da Mulher, focando esse assunto. E, portanto, no livro Manifesto Maternalista, essa responsabilidade, ela é, sim, atribuída excessivamente às mulheres. E a Vera Iaconelli explica para a gente, Márcio, como é que esse discurso é completamente potencializado nas redes sociais. Vamos ouvi-la. Então, eu diria o seguinte, as maternidades, elas são muitas ao longo da história e da cultura, né? Ser mãe em 1900, na Índia, é diferente de ser mãe em 2023 no Brasil, quer dizer, a depender da época, da cultura, a forma de viver a maternidade é muito distinta. A forma como a gente vive é atravessada por um discurso maternalista, ou seja, que responsabiliza, acima de tudo, as mulheres, como se a sociedade, o Estado, as empresas, os pais não tivessem a mesma responsabilidade que tem a mulher. A expectativa sobre a maternidade da mulher é assustadora e é impossível de ser conciliada com a vida que ela leva hoje. Isso se chama maternalismo. E o maternalismo, na internet, ele se espalha muito mais, né? Porque os discursos na internet, eles tendem a alcançar todos, né? Então, o que a gente vê hoje o que eu tentei denunciar com o livro, né, o Manifesto Antimaternalista, é mostrar que a maternidade entra em colapso por conta de uma ideologia e que se a gente quer proteger a maternidade, a gente quer proteger o cuidado para as próximas gerações, a gente tem que rever essa posição, porque o que acontece é que as mulheres estão chegando ao adoecimento que a gente tem chamado de burnout, né? Então é uma mudança de mentalidade para que a gente possa pensar nas próximas gerações de forma coletiva e não só como um encargo das mulheres. Agora, Beth, é curioso pensar que hoje no Brasil mais de metade das casas, dos lares, são chefiados por mulheres, né? E boa parte exclusivamente por mulheres, né? Não tem um apoio masculino, né? Ao mesmo tempo, a gente vê, e é percepção minha, mas a gente vê um crescimento até da violência doméstica, que
afeta muito mais, claro, mulheres e os filhos, né, as crianças e adolescentes. Nesse sentido, como é que ficam, né, as pessoas que dependem das mulheres chefes de lares, né, as crianças, ou às vezes até os idosos, né, que também dependem das mulheres, né? Por outro lado, né, mesmo em famílias mais abastadas, tem mulheres que vão cuidar da sua família, né, e deixam seus filhos com outras pessoas, às vezes, eventualmente, desassistidos. Como é que isso pode ser enfrentado, Beth? A internet, por exemplo, ela pode ser uma ferramenta de libertação da mulher nesse novo milênio, ou a internet também ajuda, contribui para perpetuar essa opressão, e essa lógica que a gente enfrenta há séculos, né, de que cada um tem um papel social e que essa performance é impossível de ser atingida por conta de diversas atribuições que as mulheres recebem. Isso também, né, leva a esse esgotamento físico, mental, emocional que os homens, mas em grande parte as mulheres também enfrentam, não, Beth? Eu acho que esse é um ponto fundamental, Márcio, porque a internet acaba propagando, e não é só isso, mas eu estou aqui enfatizando um debate e convidando para essa reflexão, ela leva a uma ideologia liberal, de autoajuda, de autorresponsabilidade, e se a gente não partir para regular realmente as plataformas digitais, para que elas não explorem, né, essas dificuldades. Olha como é difícil falar nesses assuntos, a gente fica aqui engasgado e, como a gente discute em todos os programas, vamos coletar novas conquistas, inclusive nas redes sociais, porque se a gente está enfatizando essa sociedade do êxito e do sucesso, que é absolutamente inatingível, a gente não vai conseguir nem libertar essa geração, nem as futuras gerações, porque a internet é só uma ferramenta, a gente pode colocar ali o conteúdo ou o discurso, ou a narrativa liberal ou talvez mais emancipadora que a gente quiser. Baseada no quê? Na perfeição, né? A professora colocou os melhores momentos sempre editados na internet. A internet da perfeição. A vida não é assim. Então, a Vera destaca esse problema que a internet traz de uma ideologia que é sim dominante. Por quê? Porque ao exacerbar o êxito, o mérito, o sucesso ou a excrescência, a gente está justamente alimentando essa ânsia de lucro por conteúdos que são monetizados. E aí vem de novo, mais uma vez, essa referência do mercado, do marketing, da publicidade, da propaganda, pautando as nossas vidas, em detrimento do lado humano, das individualidades, das minorias e das diferenças raça, cor, gênero, né? Não só o masculino e o feminino, mas todas essas questões que são colocadas. Então a gente vai ouvir mais um pouquinho a Vera Iaconelli. A internet ela tem esse poder de catalisador, né? O que é ruim, ela piora porque ela transmite o que é ruim muito mais. Então, quem não sabia agora fica sabendo porque ouviu alguém não sei aonde falar alguma coisa. Mas também o que é bom, ela tem a competência para transmitir, porque a gente está usando a internet agora para se comunicar, então faz parte também desse bolo. Só que numa velocidade e ainda sem uma etiqueta, né? A internet ela veio de uma forma, nós somos a primeira geração realmente invadida por essa forma de comunicação, e a gente ainda nem sabe usar esse negócio direito, somos as primeiras vítimas, né? E no caso das mulheres, isso piora porque, e a gente vai ver nos estudos com crianças, mulheres, né, meninas, né, nós vamos ver que elas adoecem mais, que elas têm mais problemas de depressão, ansiedade, em função do efeito da internet, por conta da imagem. A mulher é muito capturada pela autoimagem, a internet trabalha com isso o tempo todo, é sempre uma questão de se ver e ser visto, né? E no caso das mães, os modelos de maternidade, as cobranças, elas potencializaram com essa ferramenta. Mas agora, Beth, isso não quer dizer que a gente tem que jogar para cima das mulheres toda a responsabilidade para que ela diga não a todas essas atribuições, não, como deixar de ter filho, por exemplo, né? Isso não gera uma atitude, mais uma vez a gente fala sobre a sociedade do consumo, né? O consumismo exagerado. Não é uma atitude egoísta dessa sociedade do consumo
que a gente ouviu pela Vera, e você falou também, é uma sociedade extremamente individualista? Márcio, existem sempre vários pontos, mas eu acho que você está trazendo realmente uma essência, porque isso está um pouco na natureza, né, Márcio? E o 8 de março traz esse grande ensinamento dessa sociedade do consumo a que você se refere, corroborando com palavras de que a gente vê todos os dias no consultório médico, né? É que nós acabamos tendo que resolver o nosso problema. A política do salve-se quem puder. E aí a gente convida para, numa rádio pública como é a nossa, aqui falando nesse canal, que o Estado tem sim o papel de promover a cultura do cuidado como uma cultura de todos. E não apenas um fardo feminino, né? Quase uma condenação pelo fato da gente simplesmente ter nascido mulher. A Vera é muito clara nesse ponto e essa objetividade, ela grita para a gente. Por quê? O papel do Estado, quando a gente fala desse lugar realmente de responsabilidade, em ter mais creches, em ter escolas de tempo integral, em investir de fato na educação e apoiar as mães para que cuidem não só dos seus filhos, mas dos seus pais, né? E amamentem, termos leis trabalhistas mais favoráveis, termos campanhas educativas para sensibilizar esse mundo corporativo que é um mundo tão narcisista, né, Márcio? De que eu tenho realmente que passar por cima de tudo e de todos. Eu, inclusive, olha só, uma historinha aqui, levei um puxão de orelha, né? Quando eu sugeri que, poxa, então as mulheres podem simplesmente dizer não e começar a colocar limites dentro de casa, limites no trabalho, quando, na verdade, essa solução, Márcio, ela nunca vai passar pela individualidade, né? Pelo individual, pelo plano micro das soluções. Por quê? Porque a gente realmente precisa de repensar estruturalmente a sociedade. O que eu estou falando? De uma política pública verdadeira, de longa duração, de longo alcance, de largo alcance e que também tenha os orçamentos adequados e que trate de uma maneira sistêmica um problema que não é só cultural, mas de um modelo econômico, de uma narrativa, né? E dos direitos das mulheres também, que estão na pauta nesta semana que a gente está aqui marcando com muito carinho. Perfeito, Beth. Antes da gente terminar, só quero lembrar que a Vera Iaconelli já foi convidada, né, do Papo de Futuro. No dia 14 de novembro, né, ela falou um pouco sobre esse tema, né, as deepfakes e as ameaças às mulheres na internet, não? Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa nas mulheres, a gente pensa na sociedade. E quando as mulheres adoecem, a sociedade adoece, Márcio. Vamos recuperar esse programa que você falou e também vamos deixar as nossas mensagens, né? A nossa opinião, como é que a gente pode melhorar esse sistema nas nossas redes sociais. Vamos dialogar com a gente lá. Você realmente acha que as mulheres estão adoecendo? Pois é, participe com a gente. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o e-mail do Papo de Futuro, que é papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto, eu agradeço a Beth Veloso e a gente se encontra na semana que vem, então. Até a próxima semana.